Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Saúdo a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 26 de outubro de 2025, para a glória de Deus, um domingo agraciado por Deus. Uma mensagem para você, para mim, para todos nós. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Você crê nisso? A alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força encontra-se na fé em Jesus Cristo. Você que tem fé em Jesus Cristo, nós que temos fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, isto alegra o Senhor, é aprazível diante de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força consiste na fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A nossa fé é muito aprazível ao Senhor. O Senhor se agrada da tua fé nele. Tenhamos todos nós fé em Jesus Cristo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a tua força é a alegria do Senhor, se a minha força é a alegria do Senhor, então lembre-se, tenha fé, tenhamos todos nós fé em Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar-lhe. A tua fé, a minha, a nossa fé em Jesus Cristo é agradável ao Senhor, alegra o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força se encontra na fé em Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Lembre-se, se você tem fé, permaneça, guarde a tua fé em Jesus Cristo, porque a tua fé, ela pode fazer você, todos nós, alcançarmos a nossa bênção em Jesus Cristo. Se você tem fé, se eu tenho fé, se nós temos fé em Jesus Cristo, isso, além de agradar ao Senhor, nós alcançaremos a nossa bênção. O Senhor dizia lá no passado: vai, a tua fé te salvou. O Senhor curava os leprosos, curava os enfermos, o Senhor Jesus libertava, transformava, e logo após isto, Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você ainda está com a tua fé em Cristo, aí está a tua força. A fé nos fortalece. A nossa fé em Jesus Cristo nos fortalece. E se nós temos fé em Cristo Jesus, aí está a nossa força. E a nossa força agrada ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A tua força se encontra na tua fé em Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Aproveite que você tem fé em Jesus Cristo, porque lembre-se, a fé não é de todos. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 2, diz que a fé não é de todos. Então, se você tem fé, permaneça na fé. Façamos nós como Paulo diz: guardei a fé. Vamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Nem todos agradam ao Senhor, porque não existe fé. A fé não é de todos. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 2, diz que a fé não é de todos. Mas se você tem fé, permaneça na fé, porque a tua fé é agradável ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força em Cristo Jesus está através da nossa fé. Porque quando nós temos fé em um propósito para com Deus, nós vamos alcançarmos as bênçãos de Deus. Lembre-se, hoje, dia 26 de outubro de 2025, para a glória de Deus, um domingo agraciado por Deus. Se você tem fé, você está agradando ao Senhor, porque aí está a tua força. A fé, a nossa fé em Jesus Cristo nos fortalece, e a alegria do Senhor é a nossa fé. Mas
sem fé é impossível agradar-lhe. Venhamos todos nós, permanecemos na fé em Jesus Cristo, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, que é chamado de Satanás, ele quer roubar a tua fé, ele quer roubar a minha fé, ele quer roubar a nossa fé, porque sabe que através da fé em Jesus Cristo, nós alcançamos as bênçãos de Deus. Vai, a tua fé te salvou. Você que recebeu Jesus Cristo na tua vida, Jesus pode dizer para você: vai, a tua fé te salvou. Jesus é a nossa salvação. Mas tudo depende de nossa fé, porque a fé não é de todos, mas todos aqueles que têm fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, a fé te fortalece. A nossa fé em Jesus Cristo nos fortalece, e a alegria do Senhor, a nossa força está na fé em Jesus Cristo. Mas sem fé é impossível agradar-lhe. Fique para a tua meditação nesta manhã de domingo, dia 26 de outubro de 2025, para a glória de Deus, um domingo abençoado por Deus. Você aí, permaneça na fé. Ah, irmão Márcio, minha fé acabou. Calma, não pense dessa forma. Por mais que você tenha um pouquinho, por mais que a tua fé seja pequena, como um grão de mostarda, lembre-se, a tua fé move as mãos de Deus. A tua fé é você acreditar. A tua fé é você ter a esperança. A esperança está naquilo que não se vê. E também a nossa fé está naquilo que você não vê, mas que nós esperamos e aguardamos, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo em nossas vidas. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Então lembre-se, Jesus está à porta do teu coração, pedindo a tua permissão para ele entrar. Livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Abra o teu coração para Jesus. Permaneça na fé, mesmo que a fé não seja de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos, mas a nossa força está na fé em Jesus Cristo. E a nossa força, através da fé, agrada ao Senhor. Permaneça na fé, não abandone a tua fé, porque a fé, ela é sobrenatural, ela move as mãos de Deus. Vamos fazer como o apóstolo Paulo falou: combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Permaneça na fé. A tua fé, ela é a razão para a tua vitória. Não perca a tua fé, permaneça com fé em Jesus Cristo. A fé está baseada naquilo que você não vê. Nós não vemos Jesus Cristo, mas se nós temos fé em Cristo, acreditando na existência de Cristo, pela fé, nós vamos alegrar o Senhor, e através da fé nós nos fortalecemos. E a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força está baseada na fé em Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe. Então tenha fé em Jesus Cristo. Se você tem fé, aproveite esta oportunidade, porque a fé não é de todos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E sem fé é impossível agradar-lhe. Então, se você tem fé, você está agradando ao Senhor. Tenhamos todos nós um bom dia na presença de Cristo, na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Que Deus vos abençoe a você, famílias e simpatizantes. É isso, que Deus te abençoe a você, famílias e todos os simpatizantes que fazem parte da tua vida diante de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é os irmãos vivem em união. Vemos todos nós nos unirmos na pessoa bendita de Cristo, porque a nossa união verdadeira é servirmos o mesmo Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, na qual o Senhor Deus enviou para nós. Deus nos amou de tal forma que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim, por você e por todos nós. Então lembre-se, a fé não é de todos, mas se você tem, guarde a fé, porque a tua fé
move as mãos de Deus. A tua fé é aprazível ao Senhor, porque a fé te fortalece. E a alegria do Senhor é a nossa força. A tua fé, ela te fortalece. Mas sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que Deus te abençoe na pessoa bendita de Cristo. Amém?